Siete vedette della Capitaneria, qui Gamma al cambio. Siete vedette della Capitaneria, qui Gamma al cambio. Quando pesca Gamma da Ciscone Lampedusa, mi dicevi? Ragazzi, venite subito, qua ci sono 500 persone in acqua. Ci dicono i clandestini che ci sono 500 persone in acqua. Estávamos a ouvir um pedido de socorro enviado pelo barco de pesca Gamar à Guarda Costeira Italiana, informando de que uma embarcação com pelo menos 500 pessoas estava a afundar. Estamos a gravar na tarde de 4 de outubro de 2019, 6 anos depois de uma alvorada bastante triste para a Europa. O dia do grande desastre de Lampedusa, quando 368 pessoas morreram num barco que se incendiou a menos de 2 km de terra. Bem-vindos ao segundo episódio do Mundo a Seus Pés, o podcast da atualidade internacional do Expresso. A tragédia de outubro de 2013 mudou para o bem e para o mal toda a narrativa europeia sobre imigração e, em certa medida, polarizou opiniões. Por um lado, nasce o Mare Nostrum, uma das mais ambiciosas missões de salvamento em massa desde a Segunda Guerra Mundial. Chegou a haver 12 navios de organizações não governamentais estacionados à frente da Líbia, prontos para recolher pessoas. Pouco mais tarde, Angela Merkel toma a decisão moral de abrir as portas da Alemanha aos sírios que fogem da guerra e da morte. Por outro lado, cresceram também sentimentos anti-imigração, dando folgo a partidos demagógicos e xenófobos e levando governos a tomar medidas para conter as entradas, principalmente nos países que receberam mais pessoas nesses primeiros anos de crise: Itália, Grécia, Roménia, Malta, França, Sérvia, Alemanha, Áustria. Para compreender este complexo problema, tenho ao meu lado a Ana França, jornalista que recentemente entrou para a secção internacional e que esteve há 2 semanas em Lampedusa. Olá, Ana. Olá. E o Tiago Cardoso, jurista da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que faz voluntariado há vários anos em campos de refugiados e esteve há pouco tempo na ilha grega de Lesbos, outro ponto quente desta crise. Olá, Tiago. Olá, Pedro. Olá, Ana. Olá. Eu sou o editor da secção, Pedro Cordeiro. Eu estava aí a tentar recuperar os corpos sem vida, 1, 2, 5, 10. Eu estava aí com o barco parado, estava a tentar avançar quando o pessoal que estava na frente do barco gritou: "Para, Simone, temos um cadáver debaixo da proa." Instintivamente tenta-se fazer marcha a ré, mas da parte de trás gritam novamente: "Simone, para, há um corpo debaixo da popa." Era um mar de corpos. Começámos a içá-los a bordo e eram tantos que lhes perdemos a conta. 4 meses antes da tragédia de Lampedusa, o Papa tinha escolhido esta ilha para a sua primeira visita oficial fora do território continental de Itália. Francisco defendeu nessa altura que a Europa tinha de unir-se contra a globalização da indiferença. Passados 6 anos, a semana passada, tive a ocasião de assistir no Vaticano à cerimónia do Dia do Migrante e do Refugiado, durante a qual o Papa inaugurou um monumento alusivo ao tema e repetiu aquele apelo, sublinhando a injustiça de os migrantes, refugiados e deslocados se terem tornado símbolos de exclusão e, não raro, acusados de serem os causadores de todos os males da sociedade. Que é como quem diz que o assunto, ainda que menos presente nas manchetes, continua bem premente e por resolver. Este ano já chegaram à Europa 63.311 pessoas por mar e 16.273 por terra, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Mas é preciso lembrar que 1.028 seres humanos morreram em 2019 a fazer esse trajeto. A Itália não tem mãos a medir. Esta segunda-feira, mais de 200 imigrantes chegaram a Lampedusa e à Sicília depois de no domingo terem sido salvos no mar. Após os 2 naufrágios que fizeram cerca de 400 mortos numa semana, a Itália decidiu triplicar já a partir desta terça-feira os meios de vigilância no canal da Sicília. É a Operação Mare Nostrum. Roma recusa, contudo, assumir sozinha o papel da fronteira externa da Europa. Ana, porquê é que Lampedusa, por onde já passavam fluxos migratórios vindos da África há mais de 20 anos, se tornou o exemplo último do fracasso da Europa em lidar com este assunto? Bom, eu não acho que a resposta da ilha em si não é um fracasso. As poucas pessoas que lá estão todo o ano recebem como podem, aquelas pessoas. No princípio da Primavera Árabe, em 2011, passaram pela ilha em momentos diferentes 50 mil pessoas. No total chegaram à Europa cerca de 62 mil, portanto, a grande maioria das pessoas esteve em algum momento em Lampedusa. As pessoas lá tentaram ajudar como puderam e principalmente ajudam-nas a entender como é que podem pedir ajuda, não é? Lá, em proteção internacional. Mas Lampedusa é fácil, mais visível, e também Lesbos é como se fossem os dois, não é? Os 2 centros de chegada desta espécie de autismo, não é? Que alguns líderes europeus e também mundiais, porque a imigração, obviamente, os problemas de imigração não são só na Europa. Só dizer Lesbos, Samos e Kos, na Grécia. Sim.
E Lampedusa também, Linosa também chegam algumas pessoas, e diretamente à Sicília também chegam muitas, mas como são muito a sul, não é? Parece que são quase vezes assim 2 setas, quando vês aqueles mapas, não é? Do grande fluxo. E parece que as pessoas chegam, e eu própria estive lá, não é? E à noite uma pessoa está no Porto a comer, e depois ao outro dia recebi uma mensagem da Mediterranean Hope, que é a principal organização que lá está, a dizer ontem chegaram 30, e depois no outro dia recebi uma mensagem de manhã também deles, ontem chegaram 15. Ou seja, estas pessoas chegam um pouco de fantasmas, não é? E são metidas em carrinhas, tiram-lhes assim um bocadinho de sangue tipo diabéticos para ver se têm alguma doença contagiosa, seguem para um hotspot, chamado hotspot, que não tem condições para os manter lá. Portanto, isto acaba por ser muito escorreito, muito sim, ok, para ali, para acolá, direcionado, mas não há uma grande política de integração em Lampedusa, nem em outro lado qualquer da Europa, porque depois há outros centros na Sicília e em Itália onde as pessoas chegam a esperar 2, 3 anos pelos papéis. Corrijam-me se eu estiver errado, a maior parte destes locais está neste momento com uma ocupação muito superior à sua capacidade suposta. Sim. Lampedusa, enquanto eu lá estive, Lampedusa tem 96 lugares oficiais, nunca tem menos de 120, nunca. E pode parecer uma diferença pequena de 96 para 120, 130, mas eles têm mesmo muito pouco espaço. Tiago está a fazer um doutoramento sobre integração, migrações e refugiados, esteve na Roménia, em França, na Grécia, também no Líbano, e também trabalha com refugiados cá em Portugal. Tiago, como é que é estar num local destes diretamente com estas pessoas? Eu vou-lhe dar o sentimento que tive a primeira vez que entrei no campo de refugiados. Foi na Grécia, um campo de refugiados chamado Ritsona, em território continental, a 2 horas a norte de Atenas. E a sensação que eu tive foi uma sensação idêntica à que eu tive quando entrei em Auschwitz. A sensação de opressão, de asfixia, foi exatamente igual, sendo que, obviamente, Auschwitz e um campo de refugiados têm diferenças totalmente enormes. Num morriam pessoas e matavam pessoas, noutros estão pessoas vivas, com a diferença que estão vivas, mas penduradas com as suas vidas à espera que lhes aconteça alguma coisa. E este sentimento tão forte de quem já entrou em Auschwitz sabe o que é que eu estou a dizer, ficou marcado para a memória para sempre. E depois é ver um mar de tendas que não termina, é ver umas crianças que se passeiam pelo meio das tendas, e Ritsona tinha eu fiquei muito impressionado com uma coisa que vi em Ritsona, foi que Ritsona ficava num campo ao lado de uma base militar aérea. E quando os aviões militares faziam exercícios muito perto do solo, eu quando assisti isto pela primeira vez fiquei impressionadíssimo, que foi assim que os aviões se aproximavam do solo, as crianças desatavam a correr. Mas eu, para um português que vive num país pacífico, em que o barulho de um avião para mim é absolutamente inofensivo, fiquei tipo parvo, mas o que é isto que está a acontecer? Porque é que estas crianças estão a fugir? Isto é só um avião. Mas depois percebi-me que estas crianças associam a presença de um avião a bombardeamentos e, portanto, tendem a encontrar um refúgio num sítio qualquer, a correr para um lado qualquer, para dentro de uma tenda, como se uma tenda lhes pudesse servir de alguma coisa num caso de um bombardeamento. É bom a gente aproveitar para lembrar sempre esta distinção importante entre o migrante económico que parte em busca de uma vida melhor para outro país e o refugiado que vem a escapar a uma situação de repressão e morte certa. Claro, e que não traz nada com ele, incluindo os documentos que depois que lhes pedem em Portugal que deem, não é? Por exemplo, de registro criminal. Há outra característica de um refugiado. Não, eu não tenho isso, Sim. Não é? Claro. A outra característica de um refugiado é que o refugiado não pode ser devolvido ao seu país de origem, porque corre perigo de vida. Portanto, não só ele vem a fugir da guerra, mas como não pode ser devolvido, porque se ele for devolvido, ele morre. E ela é internacional. A Líbia está classificada neste momento como um país onde tu não podes devolver pessoas e, no entanto... Pois, e a Turquia tem enormes problemas em relação aos refugiados, porque é o país que mais acolhe refugiados no seu território. O acordo da União Europeia-Turquia de 18 de março de 2016 era suposto devolver ou dar alguma proteção jurídica e de facto aos refugiados presentes naquele território, e isso não está a acontecer. Quer dizer, nós assistimos hoje
Eu estive em Lesbos este verão e estamos a chegar a números perto do ano de 2016. Eu, assim que cheguei a Lesbos, no dia 1 de setembro, recebi uma mensagem da organização por onde estive a trabalhar. Foi declarado o estado de emergência na ilha de Lesbos. Chegavam barcos, houve um dia que chegaram 10 barcos de pessoas. Ou seja, é um problema que claramente não é uma emergência, era aquilo que estávamos a falar. Não, uma emergência é uma coisa que acontece. Há aqui um terremoto, vamos tratar disto e só acontece daqui a 700 anos, não é? Outra vez, talvez, não é? Agora, não. Mas é um problema contínuo. É o crónico e não é agudo. Não é, exato. E está a Europa a tratar isto como a assumir a natureza crónica do fenómeno migratório, que no fundo vem quase dos primórdios da humanidade, ou falta aqui uma política mais estruturada, mais que assuma que este fenómeno não vai parar e que onde se ergue hoje um muro, amanhã abre-se uma passagem porque estes fluxos não são passíveis de serem travados? É assim, eu acho que a Europa tem estado a fazer aquilo que a Europa faz sempre aquilo que os Estados-membros lhe permitem que ela faça. E está a fazer aquilo que consegue fazer. Podia fazer muito mais, podia, mas uma das coisas que tem feito, eu disse isto uma vez à Ana, que foi, não é pelas tendas nos campos de refugiados deixarem de ser tendas e passarem a ser iceboxes, que são pré-fabricados, que o problema se resolve, ou que o problema é menos complicado do que era. Com certeza. Agora, não há nenhuma de todas as soluções que a Europa foi encontrando, nenhuma foi totalmente eficaz. Isso é só tornar mais permanente um problema, que é tornar de madeira o que era de... Sim, é um bocadinho como a história do lobo, não é? Quer dizer, os porquinhos vão fugindo de casa em casa até, quer dizer, e andamos sempre aqui a fugir, mas nunca resolvemos o problema. Se calhar essas cidades um dia vão ser mesmo cidades, tipo Zaatari, por exemplo, onde estão 9.000 sírios. Pode, há 10 anos que é uma cidade, há comércio, há nomes de ruas, não? Sim, mas os campos de refugiados na Europa, como Mória, onde eu estive, não podem ser Shatila como nós encontramos no Líbano. Que é horrível. Que existe desde 1949. Ou Tinduf, na Argélia, por exemplo. Não podem ser opressor, novas cidades. As construções são ilegais, não há esgotos. As infraestruturas mais básicas. Não há esgotos. As condições de vida são humanas. O perverso, Shatila, tem água canalizada, mas, olha, desculpem lá, é salgada. Sim, isto é perverso. Sim. Voltando aqui ao assunto dos migrantes e refugiados, portanto, passado uns anos sobre o auge da crise, a decisão de Merkel, etc., o assunto parece estar menos presente nas manchetes, nos noticiários, e há uma redução, parece haver uma redução do fluxo de entrada para a Europa, ou não? Não mas há. Para a Itália? Em Lesbos não existe redução. Em Lesbos não existe, em Itália existe. Por Grécia não existe essa porque, redução. além dos acordos com a Líbia, a Itália teve o Salvini durante 2 anos e ele não permitiu que as ONGs estivessem no mar. Pois, isso aconteceu. Agora, se as pessoas não chegaram... Na Grécia não está a acontecer. Se as pessoas não chegaram porque morreram, eu não sei. Mas, de facto, chegaram menos. A Itália. Sim. Nos anos da Salvini. É simples. Sim. Pedro, deixa-me só dizer... Se no início desta crise a rota migratória utilizada era a rota Líbia-Lampedusa, sendo que a rota tradicional sempre foi Turquia-Grécia, ela muda a determinado momento, nos princípios de 16, nos finais de 2015, quando Merkel anuncia que abre as portas aos refugiados. E isso faz com que a rota que era Líbia-Itália volte a ser novamente Turquia-Grécia. E esta rota, que supostamente ficou fechada ou estancada, que era isso é o único mérito que eu reconheço à Declaração União Europeia-Turquia, foi que estancou de facto esse fluxo. Houve ali um período de tempo em que não havia pessoas a entrar na Europa, ou pelo menos a entrada era muito pouca. Agora, isso não acontece. O acordo não está a ser cumprido, nomeadamente pelo lado turco, e a União Europeia é muito lenta os turcos querem vistos para os seus cidadãos. Para continuar a cumprir o acordo, e imagina o que é que era. Sim, portanto, tinhas problema. Em vez de deixar entrar 2 milhões de sírios, deixavas entrar 78 milhões. E querem mais dinheiro, claro. E a União Europeia não define mecanismos de controle de como é que esse dinheiro é aplicado. Isso é preciso fazer. Isso é preciso fazer. As relações entre a administração do Presidente Erdogan e a União Europeia e então, já com a Alemanha, melhores dias, nomeadamente com a Alemanha. Até porque falamos aqui de nomes de Merkel, Salvini, Erdogan.
sintoma de que este é eminentemente um problema político. É um problema humano, obviamente, no terreno e com cada um daqueles indivíduos obrigados a deixar as suas casas com uma mão à frente e outra atrás, mas é também um problema político. A gestão deste assunto é um problema político. E é um problema político, porque e já aqui se disse que tem dado aso a um discurso xenófobo, um discurso que faz do migrante ou do refugiado o culpado de muitos males e que tem tido eficácia nas urnas. Nós vimos, embora não com o nível que se esperou, que se chegou a temer, o aumento do peso dos populistas, demagogos, que se queira chamar extremistas. Repara, Lampedusa votou pelo Salvini, não é? Lampedusa votou pelo Salvini. Salvini veio de um partido que nasce no norte da Itália para fazer a independência do norte da Itália e começa a conquistar o sul por causa do problema unicamente por causa dos migrantes, porque até ali... Alternative für Deutschland, na Alemanha, a mesma coisa. O próprio Vox em Espanha, por um lado, muito motivado por problemas que têm a ver com a Catalunha e com outros assuntos que não têm a ver com migrantes, mas também no sul do território, uma espécie que é a arma, zona por onde chegam mais migrantes, portanto, vindos ali da bacia mediterrânica. Ora, a verdade é que é demagogia e é desonesto o discurso que coloca os males todos no refugiado. Eu lembro que houve uma altura em que Portugal se comprometeu com aquelas cotas de receber um número, e eu fiz as contas na altura e eram 3 por freguesia, o que mostra a estupidez que é falar-se de uma invasão de refugiados. 3 pessoas por freguesia portuguesa. Mas, por outro lado, é inegável que a integração não é uma coisa simples, direta. Que dificuldades é que surgem? Quais são os principais desafios da integração culturalmente de bastante migrantes complicado. nas sociedades europeias? As pessoas de Lampedusa têm um problema específico com os tunisinos, por exemplo, que têm um comportamento bastante mais, vamos dizer, extrovertido. E o extrovertido inclui roubar uma garrafita de vinho aqui e ali, porque obviamente estão ali sem fazer nada à espera que lhes digam alguma coisa sobre o seu próximo passo. Pai, metem-se com as raparigas e bebem e pronto, e ninguém nega ali, mesmo as pessoas que são super acolhedoras, não negam que há esse problema. Portanto, isto é tudo uma bola de neve, não é? Ou tu dás opções às pessoas, ou elas vão ficar perdidas à espera de uma resposta, vão fazendo as neiras para serem notados e para a polícia os levar diretamente para a Agrigente, porque assim já não têm que esperar para ficar ali, porque se cometerem um crime são logo levados ao tribunal, que já é na Sicília. Todas essas coisas que não é, ou seja, pelo sistema não estar a trabalhar bem, acabas por prejudicar a população, que depois obviamente cria anticorpos contra a entrada das pessoas. Em Portugal, o Tiago também trabalha com refugiados em Portugal. Deixe-me só lhe dar aqui um número e depois um relato de um bocadinho disto que a Ana estava a dizer, que acontecia em Mória. Em 2014, a Turquia se recebeu 138 mil refugiados em 3 dias. Isto equivale ao mesmo que a Europa recebeu nos 3 anos seguintes. Portanto, quando nós falamos de invasão, não há invasão nenhuma. Quer dizer, nós temos que olhar para os números para perceber o que é isto de invasão. E, portanto, não podemos ficar agarrados a uma invasão quando não sabemos o que é que isto significa. As palavras importam, não é? O que é que toda a gente diz? As palavras nos mídias, invasão, as palavras invasão, importam, invasão. Mas é preciso perceber o conteúdo das palavras e perceber o que é que elas de facto querem dizer. Agora, e que às vezes são usadas de forma falsa. Sim. Mentirosa. Claro, exatamente. Aquilo que a Ana estava a falar de Lampedusa acontecia em Mória, e só dar-vos 2 exemplos. Eu como jurista, e cometi, agora a brincar, o erro de ter dito que era jurista no campo, e portanto tinha imensa gente de volta de mim a perguntar-me como é que fazia europeia, isto, a lei, Não, como é que era sim. isto. E eu tive que dizer, eu não conheço a lei grega, e portanto eu não vos posso dar opinião nenhuma. E veio um rapaz ter comigo que me disse, os problemas são tão simples quanto isto. Eu tenho o meu advogado que mora ao pé de uns afegãos que me querem matar porque eu olhei para a irmã de um deles. E portanto eu não consigo ir ao meu advogado porque se vou lá, eles matam-me. Portanto, como é que eu resolvo o problema? Isto não é um problema jurídico, isto é um problema humano. Completamente. Isto é o que acontece num campo. Eu tenho o meu pedido de reunificação. Esta pessoa tinha o seu pedido de reunificação familiar com a irmã que estava na Alemanha pendente, porque tinha medo de se aproximar do advogado dele, porque perto de lá viviam os afegãos que o queriam matar. E agora, quando passamos do campo para a tentativa de integração num país de acolhimento, e que eu sei que o Tiago também tem trabalhado com refugiados cá em Portugal, como é que isso se processa? Que dificuldades é que surgem com base no que tem visto?
Eu acho que Portugal tem uma necessidade... Assim, eu acho que podemos distinguir várias coisas. Uma são os serviços do Estado, ou os serviços do Estado que estão ao serviço, que devem estar ao serviço destas pessoas. Outra coisa é a sociedade portuguesa enquanto sociedade e como é que acolhe estas pessoas. Eu acho que nós acolhemos bem e acolhemos com muito respeito estas pessoas. Depois, os serviços do Estado que deviam estar organizados para recolher estas pessoas ainda têm um caminho para percorrer, um caminho longo para percorrer. Porque acho que andamos todos aqui um bocadinho aos papéis, ou seja, estes refugiados andam um bocadinho aqui aos papéis, sem perceber, ainda mais sem saber português, como é que conseguem este pedido para isto, aquele pedido para a entrada na universidade, o pedido de reunificação familiar. Eu, por exemplo, tive um pedido de reunificação familiar que acompanhei muito perto, em que foi pedido ao refugiado como é que se faz um pedido de reunificação familiar junto do CEF, em que o CEF não pede para identificar em que país é que se encontra a pessoa que é suposto vir ser reunificada em Portugal. Não pode partir do princípio que essa pessoa se encontra no estado da sua nacionalidade, porque se o marido fugiu da Síria, a mulher não ficou lá. Portanto, fugiu para outro sítio qualquer. E, portanto, esta identificação não existe. Depois é pedido à pessoa que apresente um registro criminal da pessoa que se quer reunificar e quer vir para Portugal. É legítimo que isso aconteça. Eu quero saber o registro criminal de quem é que quer integrar no meu território. Agora, eu vou pedir um registro criminal de uma pessoa síria, de um país que está em guerra? E que está, vamos dizer, em que o Estado não está claramente a funcionar. Não faz sentido. Sim, são pequenas coisas com... Há pequenos pormenores que têm que ser aligeirados entre os vários serviços do Estado, dos vários ministérios do Estado, que têm que ser aligeirados de forma a que isto seja oleado e que seja tudo fácil. Eu tive uma vez um refugiado que me disse assim, relativamente à integração em Portugal. A forma como a tua integração corre em Portugal depende da ONG que te acolhe. Certo. Porque nem sempre é linear. Claro. Também é verdade que em Portugal acontece haver refugiados que depois que vêm para Portugal já não como ou seja, não com destino final, mas com o intuito de passar depois para outros países cujas perspectivas lhes parecem mais atraentes. Que é completamente legítimo. Pedro, consigo faria a mesma coisa. Claro que sim, claro que sim. Porque é que eu hei de ficar a viver, a ganhar 400 euros por mês a lavar escadas em Portugal, se posso ir ganhar 1.200 no supermercado na Alemanha? E alguns, inclusive, têm já pessoas que conhecem noutros países. Porquê que o sistema de recolocação de refugiados... Eu ia para isto. Como é que este sistema pode ser repensado de uma forma mais inteligente? Eu acho que o sistema, já houve sinais de que há uma vontade de mudar este sistema de integrar estes refugiados pelo espaço comunitário, que é, até agora nós fazíamos depender de cota, ou seja, obrigávamos que os Estados integrassem um determinado número de refugiados de acordo com a cota que lhe foi atribuída pela Comissão Europeia. Isso. Já há sinais de que há, nomeadamente feitas com Itália, França, um acordo feito com a Itália, França, Malta, Grécia, salvo erro, em que não faz depender de cotas previamente definidas a integração destas pessoas, o acolhimento destas pessoas no seu território dos Estados-membros, mas faz depender da vontade dos Estados-membros. Os Estados-membros mostram-se disponíveis para receberem 500. Se tu tiveres mais extra, não é? E depois recebem subsídios em função do número de pessoas que recebem. Portanto, eu não obrigo ninguém a receber. Exatamente. Eu não obrigo ninguém a receber. Pois, porque já se viu que a imposição de cotas, nomeadamente com aqueles países, o grupo de Visegrado, a Hungria não vai receber os 500 que estão impostos. Exatamente. A Estónia não quer receber. O Visegrado, os países de Visegrado disseram todos que não recebiam. Portanto, não faz sentido obrigá-los. Há um deputado europeu agora eleito por Lampedusa, que é o Pietro Bartolo, que foi médico em Lampedusa durante 30 anos. Ele recebeu milhares de pessoas durante 30 anos, desde que aquilo começou a ser uma rota. E ele agora foi para o Parlamento Europeu e diz coisas que as pessoas ficam assim. Este senhor é demasiado simples, não é? Só que não é. Então, ele fez as contas com os 35 euros que cada centro recebe. 35 euros para cuidarem de cada migrante, não é? Aquilo é um negócio em Itália, privado. Uhum. Cada centro recebe 35 euros por migrante. Ele fez o número de migrantes, os 35 euros por cada um, e reparou que, dando esse dinheiro às autarquias, cada freguesia de Itália, que são 8.000, receberia 4 pessoas e conseguia pô-los a trabalhar no dia a seguir, juntando os 35 euros por dia que cada um recebe naqueles centros horríveis de acolhimento. Portanto, se eles pegassem esses 35 euros por dia e dessem às autarquias cada uma, pronto, para receber, essas pessoas estariam a trabalhar num programa de formação numa fábrica em horas. Claro. 35, que é muito dinheiro por dia, se pensares, não é? Pagavas uma casa a essas pessoas, provavelmente. Pronto. Portanto, mais uma vez, um problema que
dava para muitos podcasts, em vontades ou falta delas. Dava para muitos podcasts. Este está a chegar ao limite do seu tempo, mas eu não quero não quero despedir-me sem fazer a pergunta habitual aos meus companheiros de programa. Tiago, se pudesse ir agora para qualquer parte do mundo à escolha, qual era e porquê? Eu, assim, de repente, fico com tenho um destino. Eu passo um ano a programar a minha próxima missão de voluntariado. E, portanto, este ano fui para a Grécia, onde já tinha estado, porque não pude ir para a Jordânia. Portanto, acho que certamente iria à Jordânia. Porque é a continuação do meu trabalho, é a continuação da minha pesquisa, do meu trabalho de pesquisa, do meu trabalho com estas pessoas e com esta população, com estes refugiados. E tu, Ana? Olha, eu ia para Berlim, onde a secção internacional já tem uma grande representante nestes dias, a Cristina, que está lá por causa disso. Eu ia para Berlim porque a queda do muro de Berlim faz 30 anos, não é? Dia 9 de novembro, que é praticamente a minha idade, e eu acho que a queda daquele muro representa muito do que nós estamos também aqui a falar, não é? Queda de barreiras, Europa onde tu viajas sem problema nenhum e onde, como eu pude passar 5 anos em Londres a estudar, a escrever para aqui e a trabalhar também, isso significa para mim eu não pensar em fronteiras e gostava que as pessoas se lembrassem também um bocadinho que nascer num sítio ou noutro é pura sorte, e a queda de muro de Berlim representa um bocado essa facilidade de movimento que eu acho que tem que ser defendida. É verdade. Não é por acaso que já se tornou quase um lugar comum quando se fala dos 30 anos da queda do muro de Berlim, dizer, bom, onde caiu um muro, agora levantam-se outros. É um pouco um vício da humanidade. Contaremos muitas coisas aos nossos leitores e ouvintes sobre o Muro de Berlim, com a Cristina Pérez e outros camaradas em Berlim. Agora resta-nos agradecer a quem esteve desse lado a ouvir. O Mundo a Seus Pés volta dentro de 2 semanas com outro tema de interesse global. Até lá, sugiro que não perca a reportagem que a Ana França, aqui hoje presente, fez sobre Lampedusa e que está disponível em multimedia.expresso.pt/Lampedusa 2019. Obrigado e até breve.